Pessoal, vamos conversar. Olá, a gente vai conversar sobre constelação familiar hoje. Vou ler um comentário de uma pessoa, uma pergunta, na verdade, que deixou aqui no canal. Eu venho fazendo isso, várias semanas já seguidas. A grávida aqui com a cadeira. Eu venho fazendo isso já há várias semanas, A gente trazendo então comentários de vocês, seguidores que seguem o canal e que trazem questões reais e dúvidas reais e que vale a pena a gente às vezes ter um ponto de vista diferente. A minha ideia com esse comentário é sempre a gente desenvolver um olhar e uma visão sistêmica, sobre as questões que surgem, que são questões reais, são questões verdadeiras pelas quais a gente passa e que a gente percebe então que pode ter uma nova visão, digamos assim. Às vezes a gente está tão imerso dentro do problema que a gente não consegue olhar de fora. E a constelação familiar se propõe a fazer exatamente isso, Vou olhar de fora a questão para que aí então eu consiga desenvolver e trazer uma nova forma, inclusive de solucionar se eu estou presa em algum lugar em que eu não consigo solucionar sozinho. Vamos lá então? Eu quero, antes de tudo, pedir para você se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda. Se você não se inscreveu ainda, puxa vida, O que custa você clicar aqui no botãozinho para se inscrever no canal? Clicar também no sininho para ser notificado quando os vídeos saírem. A gente tem vídeos, pelo menos 3 vídeos por semana aqui no canal. Então, sempre trazendo mais conteúdo e mais reflexão sobre constelação familiar. Então, se inscreve, clica no sininho, clica no joinha aqui também, porque você sabe já que o vídeo vai ser bom, que a gente vai trazer conteúdos interessantes para nossa reflexão dentro da constelação familiar. Então faz tudo isso antes da gente começar, beleza? Então beleza, então agora a gente começa com um comentário da Patrícia, vai aparecer aqui na tela também, a gente vai ler junto, tá bom? Querida Juliana, querida Patrícia. Porque eu reproduzo exatamente a vida infeliz da minha mãe, a vida amorosa, profissional e familiar. Nossa tristeza e frustração é idêntica. Gente, vamos lá. O ponto de vista sistêmico, querem a real, falar a verdade, é quanto julgamento. Quando ela coloca, eu reproduzo exatamente a vida infeliz da minha mãe, quem disse que a mãe tem uma vida infeliz? Ah, mas Ju, ela só reclama, ela fica o tempo todo reclamando e ela não vai para frente do ponto de vista amoroso, do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar. E eu tô fazendo a mesma coisa e tal, enfim. A constelação traz, e aí o meu olhar de consteladora, dando aquele passo para trás que eu sempre falo para vocês, é a gente entender de um lugar distante isso, Eu não tô trazendo ali o meio do problema no meio do turbilhão, então eu tô olhando de fora. Quando eu olho de fora, a primeira coisa que me chama a atenção é isso, a vida infeliz da minha mãe. E aí eu falo, quem disse que é infeliz? De novo, a resposta, mas é infeliz porque ela reclama. Vocês já viram pessoas, tem muita gente assim, que reclamam, mas quando você oferece a solução, ela não quer fazer nada para sair do lugar e quer continuar reclamando? Agora eu te pergunto, essa pessoa que tá reclamando, e quando você oferece a solução, quando você fala, olha, para resolver isso é só, sei lá, dar 3 pulinhos e dar uma voltinha. A pessoa não dá os 3 pulinhos e não dá a voltinha e ela prefere reclamar, ela tá infeliz ali? Não, Se ela tivesse, ela faria alguma coisa para sair do lugar. Bem bobo, eu sei o que eu tô falando e eu tô quebrando um pouco a sua resistência de quem tá vendo o vídeo, de falar, poxa, mas é difícil, o amoroso não flui, o profissional não flui e tal. Por quê, gente? Porque a constelação ela vai num nível muito mais profundo. Então, quer dizer que às vezes eu quero resolver, mas eu quero resolver só um pouquinho. Eu não quero ir lá olhar profundamente. Por quê? Porque olhar profundamente para minha questão vai me mostrar que eu prefiro ficar nesse lugar de dor a eu olhar para o meu sistema familiar e romper às vezes com algo que existe ali. Eu aprendi, eu sempre vendo a minha avó, por exemplo, meu avô, que a vida é assim, ou que a minha avó foi abandonada pelo meu avô, e aí então eu repito isso aqui na minha vida, mas eu reclamo, eu falo que eu quero resolver, mas eu continuo ali sem resolver. Do ponto de vista da constelação, quando eu trago protagonismo para mim mesma, eu falo, olha, para que você resolva, você tem que deixar de querer resolver o problema na sua mãe. No caso aqui a avó. Porque se você está envolvida com a questão dela, você não está olhando para sua vida. Aí a gente vai mais profundamente ainda
Então, olha quantas camadas de profundidade, digamos assim, a gente vai para cada tema que a gente traz aqui. É você olhar ainda para este amor que você tem para a sua mãe e falar para ela: puxa, eu vejo a sua dor, mas eu reconheço que eu sou pequena diante de tudo isso. Eu reconheço que isso é com você. Quando Bert Hellinger fala e usa palavras duras, né, como é arrogância, você querer cuidar dos seus pais ou querer cuidar, não, vai soar estranho, né? É arrogância você querer resolver todas as questões dos seus pais emocionais. Por exemplo, aqui, né? Ela fala que ela reproduz exatamente a frustração, a dificuldade, a vida infeliz. É um pouco de arrogância, porque ela quer resolver a questão da mãe dela. Ela fala assim: mãe, deixa que eu sofro por você. Esse movimento é por amor. Esse movimento é um amor, é um amor fora de ordem, por isso que a gente aprende as ordens do amor. A gente fala, olha, primeiro vem a hierarquia, é maior quem veio primeiro, depois é menor quem veio segundo. Se eu tô lá no segundo, né, se eu sou filha e olho para minha mãe e falo, mas eu tenho o poder de curar a minha mãe, é por amor que eu faço isso. Por isso que eu tenho que sair de um lugar de julgamento. Só que ao mesmo tempo pode ser uma arrogância de, deixa que eu resolvo. E como eu falei, o Bert Hellinger usa essas palavras duras para dar uma chacoalhada na gente mesmo. Mas é a gente entender que eu consigo olhar aqui do meu lugar pequenininho, né, da minha vida aqui pequenininho, e minha mãe consegue olhar a vida dela. E aí, quando eu consigo perceber isso, eu posso inclusive parar de julgar e falar que minha mãe tem uma vida infeliz. Porque às vezes ela tá feliz ali naquele lugar onde ela está reclamando, né? Como eu falei, eu peguei só um extrato, né, uma frase que ela trouxe aqui, então eu não sei, não posso afirmar que é exatamente isso, mas quando eu leio, primeira coisa que me vem é isso: quanto julgamento. Segundo, por que eu faço isso? Por que a minha frustração é igualzinha dela? Por que eu repito realmente os padrões? E aí vem a outra questão. É por amor, né? Eu comecei a explicar isso. Então, eu acho aqui do meu lugar pequenininho e às vezes arrogante que eu posso resolver para ela, mas eu não posso. Às vezes eu acho que ela não, de novo do lugar arrogante, de que ela não está encontrando o caminho certo para ela, que eu sei melhor do que ela o caminho. E aí então eu trago esse problema para mim e falo: deixa que eu resolvo, mãe. Só que eu não posso. Por quê? Porque o problema é do tamanho dela. E eu tenho problemas do meu tamanho. Então o que eu preciso fazer? É olhar para ela com amor e entender, isso é tomar os pais, tá? Entender que ela faz o melhor que ela pode com o que ela tem, com o que ela recebeu, com os emaranhados dela. E se o melhor que ela pode é seguir nesse sofrimento que eu estou aqui julgando que ela sofre, que de novo pode nem ser um sofrimento, é eu entender que é dela isso. Ela cuida disso e eu cuido aqui. Eu agradeço o que eu recebi dela, eu agradeço a minha vida e eu vejo que ela é uma mulher comum, ela não é uma super-heroína que vai resolver tudo, que vai dar conta de tudo. Não, ela é uma mulher comum, que ela tá sim fazendo o melhor que ela pode. E aí eu saio desse lugar de julgamento. E aí então eu consigo agradecer tudo que eu recebi, consigo olhar para ela e falar: puxa, exatamente isso que eu tô vendo em você também, eu também agradeço, porque você vai cada vez mais me mostrando como você é uma mulher comum. E como eu, então, posso ser uma mulher comum. E como eu posso seguir a minha vida no meu lugar de filha comum. Essa é a visão da constelação. É uma visão sem julgamento, isenta de julgamentos, e a gente entendendo que cada um tem o seu lugar. E, de novo, no meu lugar, eu tenho força para seguir, eu tenho força para fazer do jeito que eu preciso, que eu devo, que é o meu jeito de fazer. Espero ter ajudado. Eu trouxe, eu sei, algumas coisas para romper, às vezes alguns paradigmas, né, algumas questões que a gente tem, mas que são importantes da gente olhar com amor para nós mesmos e com amor para o nosso sistema familiar, para os nossos pais, e aqui no caso, né, da gente tá falando da nossa mãe, tá? Um beijo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não curtiu ainda, curte agora. Deixe seu comentário aqui também para eu saber o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.